Antônio Carlos Zago nasceu no dia 18 de maio de 1969 em Presidente Prudente, estado de São Paulo. Vindo de uma família extremamente humilde, o Antônio Carlos, filho único, desde cedo incorporou na bola a possibilidade de ter um futuro melhor. Começou a trabalhar com o pai na roça e depois que entrou no futebol, passou a jogar como meia e aí volante no Ubiratã. E foi em 1990 que o jovem Antônio Carlos iniciou sua carreira no profissional com a camisa do São Paulo. Na época, o time contava com Ricardo Rocha e Ronaldão no sistema defensivo, e mesmo assim já conseguiu ter espaço no time, mostrando muito talento ao treinador Tele Santana, que inclusive foi muito importante na sua carreira. Coletivamente, o tricolor chegou na final do Brasileirão, no entanto acabou derrotado pelo Corinthians e foi vice. Em 1991, firmado de maneira incontestável no time titular, o Antônio Carlos passou a jogar muito bem e ser extremamente importante para o forte plantel do São Paulo, que foi campeão de 2 torneios naquele ano. Venceu o Campeonato Paulista, derrotando dessa vez o Corinthians, e no Brasileirão, o tricolor enfrentou o Bragantino e com vitória magra por 1-0, ganhou seu 3º título nacional da sua história. No ano, o zagueirão disputou 60 jogos e marcou 5 gols. E aí, nesse mesmo ano, com essas grandes atuações, ele já recebeu a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Foi no amistoso contra a Iugoslávia, no estádio do Melão, no qual o Brasil venceu por 3-1, e Carlos Alberto Parreira foi quem deu a sua oportunidade ao Zago. Em 1992, o São Paulo seguiu voando e conquistou o bicampeonato do Paulistão quando bateu o time do Palmeiras na final. Na Copa Libertadores, o tricolor eliminou Nacional do Paraguai, Criciúma e Barcelona de Guayaquil. Na final, derrotou o Newell's Old Boys da Argentina nos pênaltis e faturou pela primeira vez na sua história o maior torneio de clubes da América. Com destaque individual, o zagueiro conseguiu um contrato com o futebol europeu e deixou o São Paulo em julho de 92. Pelo tricolor paulista foram 144 jogos, 10 gols e 4 títulos conquistados. O Albacete da Espanha foi o destino do jogador. Nesse ano, o clube acabou fazendo má campanha em La Liga, o que culminou na volta do Antônio Carlos ao futebol nacional, quando foi contratado pelo Palmeiras, e nesse pequeno espaço de tempo ele chegou até a fazer um gol. Pelo Albacete, disputou 14 partidas e marcou um gol, que foi no Barcelona, inclusive. Sem ter se adaptado ao futebol espanhol, depois de apenas 6 meses, em janeiro de 93, o Carlos Zago voltou ao Brasil, comprado pelo Palmeiras da Parmalat. Havia uma expectativa de retorno ao São Paulo, mas o tricolor demorou a fazer contato. E num time recheado de craques, o Palmeiras venceu o grande Torneio Rio-São Paulo, o Campeonato Paulista e também o Campeonato Brasileiro. Um triplete, tendo o zagueirão como pilar da defesa e extremamente decisivo, com 57 aparições e 3 gols marcados. Do Palmeiras, o zagueiro Antônio Carlos, jogador que esteve na Espanha e volta, dá a volta por cima, 3 títulos em 93, Antônio. Sério, o esforço da equipe. Foi um ano difícil para nós. O Palmeiras estava aos 17 anos sem conquistar o título, mas agora reverteu a situação e hoje é o dono do Brasil. Diante da grande fase, foi convocado para a Copa América de 1993. O Brasil passou da primeira fase e nas quartas de final caiu diante da Argentina nos pênaltis. Em 1994, o Palmeiras seguiu sendo competitivo e voltou a vencer o grande Campeonato Paulista num sistema de pontos corridos e também o Campeonato Brasileiro, batendo o maior rival, o Corinthians, na final. Mais 2 títulos que em pouco tempo já colocavam o nome do zagueiro entre os grandes da posição na história do Palmeiras. Já em 1995, 3º ano do Carlos Zago no Verdão, o clube acabou ficando sem taças. Após mais um grande ano individual, sendo regular e mostrando muito talento, o futebol japonês fez a sua contratação. Com a camisa do Alviverde, portanto, ele disputou em 3 anos, 171 jogos, marcou 7 gols e ganhou 5 troféus.
o Caxiwa Reysol pagou 3 milhões de dólares para contar com o futebol do brasileiro. Lá se juntou a Edilson Capetinha e Careca. O clube terminou a Liga Japonesa na 5ª colocação e caiu na semi da Taça da Liga daquele ano. Em abril de 1997, a estadia do Antônio Carlos Zago acabou por problemas pessoais e o jogador regressou ao futebol brasileiro, após 35 partidas no Caxiwa e nenhum gol marcado. Depois de brilhar em São Paulo e Palmeiras, o Corinthians foi o destino do defensor. O clube alvinegro pagou 3,3 milhões de dólares e a passagem dele no Parque São Jorge foi curta. No período, conseguiu vencer o Campeonato Paulista, deixando os 3 grandes rivais para trás no quadrangular final. Em uma partida contra o Atlético pela Copa do Brasil, ele agrediu um médico do adversário e ganhou uma suspensão de 40 dias. Ainda jogando muito bem, a Roma o contratou na janela de inverno. Sendo assim, com a camisa do Corinthians, foram 30 partidas, 2 gols e um título conquistado. Portanto, em janeiro de 98, ele já passou a vestir a camisa da Loba. Nesse primeiro semestre, acabou jogando pouco e seu clube não ganhou títulos. Chegando aos 30, o Antônio Carlos Zago passou a viver um grande momento da sua carreira. Agora mais experiente, passou a agregar com sua qualidade técnica muito acima da média para um jogador de defesa. Ao lado de Aldair, formou uma dupla de zaga lendária. Novamente, o clube ficou sem conquistas, onde o melhor resultado foi a 5ª colocação no campeonato italiano. A ótima temporada no futebol europeu rendeu ao Antônio Carlos a convocação e a titularidade na Copa América de 1999. Fez um ótimo torneio, num time que coletivamente funcionou muito bem e foi campeão. Na decisão, triunfo por 3-0 diante do Uruguai e taça com a amarelinha. De volta aos clubes, o mesmo cenário se repetiu na Roma. O time ficou sem conquistas e o brasileiro, que mostrava ter um temperamento forte e sempre chegava bem nas divididas, nunca perdendo a viagem, disputou 36 partidas e teve um gol marcado. Já em 2000 e 2001, houve uma mudança nesse panorama. Após o scudetto da rival Lazio no ano anterior, a Roma se viu na obrigação de buscar esse título tão concorrido e importante com ainda mais afinco. Para isso, contratou jogadores como Gabriel Batistuta e, ao lado de Totti, ele fez a diferença, ajudando demais a Roma a vencer aquele campeonato italiano. Um troféu que o clube não conseguia desde 1983 e, naturalmente, foi muito festejado por jogadores e torcida. Foi em 2001 a última aparição do Antônio Carlos com a camisa da seleção brasileira. A fase do selecionado nacional não era boa e o time acabou sendo derrotado nessa partida, vitória por 1-0 do Uruguai. E após esse jogo ele não foi convocado para a Copa de 2002 e também não voltou mais nem para a seleção. Pelo Brasil foram 37 jogos, 3 gols marcados e um título conquistado. Na temporada de 2001 e 2002, a Roma, como campeã nacional, derrotou a Fiorentina na Supercopa Italiana por 3-0 e começou bem o ano, com uma taça importante. No mais, o time acabou não conseguindo repetir o mesmo desempenho de 2000 e 2001. No Calcio foi vice e na Champions não passou da segunda fase de grupos. Depois disso, o jogador deixou a Roma como um grande ídolo para defender o Beşiktaş da Turquia. Por lá, somou 137 partidas, 1 gol e 2 títulos conquistados. No futebol turco, o brasileiro seguiu sendo titular e mostrou sua qualidade, ao ajudar o seu time a deixar para trás o Fenerbahçe e o Galatasaray e vencer o campeonato nacional. Na Liga Europa, o clube não passou das quartas. Nesse primeiro ano de Turquia foram 38 partidas e 2 gols marcados. Em 2003 e 2004, o Beşiktaş disputou a Champions, porém não avançou da primeira fase e no campeonato turco foi apenas o 3º colocado. Ao final da temporada, ele deixou o clube para jogar no Santos de Luxemburgo. Pelo Beşiktaş, em 2 anos, foram 70 partidas, 2 gols e um troféu.
Depois do convite do antigo comandante de Palmeiras e seleção, o Antônio Carlos retornou ao Brasil para reforçar o Santos no Brasileirão daquele ano de 2004. Só que uma sequência de lesões e uma cirurgia na virilha limitaram as participações do jogador, que esteve no plantel que venceu o Brasileirão daquele ano. No início de 2005, o zagueiro ainda disputou uma partida pelo Santos, quando depois de uma nova lesão ficou afastado, fazendo com que a diretoria alvinegra optasse pela não permanência dele no time. Assim, acabou assinando com o Juventude, e o time gaúcho fez uma campanha mediana no Brasileirão daquele ano, ficando em 14º lugar na tabela de classificação. Seguiu no Juventude em 2006, com uma boa retomada e sequência, jogou o Gauchão e o Brasileiro, quando deixou o clube em dezembro daquele ano. Em uma partida contra o Grêmio, ele se envolveu em um caso de racismo. Triste é a atitude do experiente Antônio Carlos do Juventude. Ele é expulso depois da falta em Geovânio e sai de campo fazendo gestos racistas contra o jogador do Grêmio. Pelo Juventude foram 55 partidas e 3 gols marcados. Em 2007, o Antônio Carlos Zago retornou ao Santos na sua última temporada de carreira profissional, aos 38 anos. No primeiro semestre, ajudou seu time a vencer o grande campeonato paulista, assim ganhou o estadual pelos 4 grandes de São Paulo na sua carreira. De quebra, entrou na seleção de melhores do torneio. Ainda disputou o início da Libertadores, porém se machucou contra o Caracas e ficou meses fora. Só voltou na última partida do Brasileiro, contra o Fluminense, derrota por 4-2 na Vila Belmiro, onde jogou com a camisa 10 do Peixe e foi homenageado em sua saída. Atuando no Santos, foram 31 jogos, 1 gol e 2 títulos. Jogando por clubes, o zagueiro disputou 687 partidas, fez 27 gols e ganhou 15 títulos coletivos. Após parar de jogar, o ex-zagueiro iniciou sua carreira como coordenador técnico do Corinthians e em 2009 já se tornou treinador de futebol no São Caetano. Depois disso passou por diversos clubes ao longo de muitos anos, como por exemplo Palmeiras, Grêmio Barueri, Mojimirim, Vila Nova, Audax de São Paulo. Foi auxiliar técnico da Roma na temporada 12-13 e nos anos seguintes exerceu a mesma função no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Aí treinou o Juventude, o Internacional, o Fortaleza, o Red Bull Bragantino, o Kashima Antlers, Seleção Boliviana, onde esteve na Copa América de 2024, e Coritiba, onde saiu de maneira conturbada com declarações fortes na sua última coletiva. Vai ser o trabalho com esses jogadores? Não, o trabalho vai ser o mesmo, porque são profissionais e estão errando, entendeu? Então já falei na cara, falo todo dia e estou falando aqui agora, porque chega só da gente ter culpa naquilo que a gente faz. Então assim, primeira a culpa é de quem construiu o grupo. Né? Quem montou esse grupo é o maior culpado, né? Porque os jogadores também não têm tanta culpa de estarem aqui. Se eles estão aqui é porque teve alguém que contratou. E se contratou errado, o cara também tem que assumir essa culpa, né? Essa culpa não pode ser só do treinador. Não existe, né, só o treinador sempre em tudo quanto é lugar, né, acaba sempre pagando o pato. Na terceira rodada contra o Bahia, depois no vestiário eu falei, se continuar assim vai cair para a segunda divisão. E falei com todos os diretores que estavam lá, na frente de todos eles. Se continuasse a ter atuação como teve no jogo contra o Bahia, cai para a segunda divisão. E hoje não é diferente. E eles sabem. Então eles têm que assumir a culpa, têm que ser um pouco mais homem dentro de campo e não fazer as cagadas que fizeram no segundo tempo. E vou trabalhar com eles bem a semana inteira. Se tiver que trabalhar. Se não tiver que trabalhar, tem que trazer outro. Dentre muitas polêmicas, demissões, bons e maus trabalhos, falas incisivas e títulos, ele conseguiu uma carreira longeva na beira dos gramados, onde venceu a Recopa Gaúcha com o Inter no ano de 2017, foi campeão do interior paulista com o Bragantino em 2019, tal qual venceu também a Série B daquele ano e faturou o título boliviano à frente do Bolívar. Após todos esses trabalhos, atualmente o Antônio Carlos é o treinador do The Strongest da Bolívia.
Como você pode ver, Antônio Carlos Zago foi um zagueiro raiz, que chegava firme, não perdia a viagem, tinha ótimo tempo de bola e leitura de jogo. Além disso, conseguiu compilar essas características típicas de um defensor, com técnica, visão e ótima saída com a bola. Por onde passou, venceu. Campeão com o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Roma e Besiktas. Além, claro, de uma passagem honrosa pela seleção brasileira, onde só faltou a disputa de uma Copa. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou! chance to be